Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. 15 de julho está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você vê quais foram os nossos entrevistados, encontra os links para rever as entrevistas. Esse canal foi criado para você. Participe. Veja agora quais são as principais notícias dos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Ladrões roubam 11 pessoas em casa. 5 assaltantes, 3 deles portando armas de fogo, invadiram e roubaram uma residência na Avenida Jane Conceição, na Paulista. Havia pelo menos 11 pessoas no imóvel no momento do assalto. O proprietário da casa, um montador de 52 anos e um amigo, um metalúrgico de 27 anos, foram agredidos pelos criminosos, que ficaram pelo menos 20 minutos na casa e fugiram levando dinheiro e outros pertences de 4 vítimas. Cães ajudam a tratar pacientes com câncer. 3 cães da raça labrador vão ajudar no tratamento de pacientes com câncer da Associação Ilumina. O projeto de sinoterapia será colocado em prática graças a uma parceria com o Hospital Fornecedores de Cana. Gazeta de Piracicaba, aumento de 64,6%. Setor de transporte e autopeças impulsionou a arrecadação de Piracicaba no período. Em funcionamento desde o ano passado, o Parque Automotivo de Piracicaba já apresenta reflexos positivos para a cidade. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação de imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço cresceu 64,6% se comparado ao mesmo período de 2012. Diagnóstico do crime. Novo comandante quer mais segurança aos 2.900.000 habitantes da área do CPI. Buscar ferramentas de diagnóstico do crime na região é um dos objetivos do comandante do CPI 9, Comando de Policiamento do Interior 9, Coronel César Brandão de Araújo, que assumiu a unidade sediada em Piracicaba em junho. No momento, o coronel está implantando uma ferramenta chamada Diagnóstico Evolutivo Geoponderado, que existe em São Paulo no Comando de Policiamento da capital e que vai permitir uma análise situacional da criminalidade e ações da polícia na área de 52 municípios assistidos pelo CPI 9. Confira agora a previsão do tempo para o dia de hoje. Segunda-feira de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 13 graus. E após o intervalo, eu converso com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município de Piracicaba e região, José Osmir Bertazzoni. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje aqui comigo no estúdio José Osmi Betazzoni, que ele é advogado, também jornalista e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e região. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo, José. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui na TV Opinião. Na TV Opinião. Com você, Alessandra, toda a equipe de jornalismo. É uma novidade para mim, né? Primeira vez que eu participo, mas estou muito satisfeito. Acho que a gente tem muito o que falar sobre Piracicaba, sobre a área de funcionalismo público. Certamente. E agradeço também a todos os nossos telespectadores pela audiência que nos é direcionada. Obrigada. O senhor, presidente do Sindicato dos Municipais de Piracicaba e região, Piracicaba tem quantos funcionários públicos especificamente? Olha, hoje nós estamos com 6 mil funcionários. 6 mil funcionários. Nós temos áreas com maiores demandas, como é o caso da educação, saúde, um número muito alto de funcionários. E depois nós temos as áreas de atendimento ao público, o setor de manutenção e outras áreas afins, né, que tem como incumbência o atendimento da população de Piracicaba. Como que está hoje essa questão do número de funcionários públicos para atender a população? Porque houve um tempo onde havia uma grande demanda e o número de funcionários, segundo os próprios funcionários, não era suficiente para essa demanda. Isso foi revisto? Qual que é a situação do trabalhador hoje? Sempre é revisto. O que ocorre é que nunca o número de servidores públicos é o suficiente para atender a demanda dos trabalhadores, da população. A utilização do Serviço Municipal de Saúde é muito grande. A utilização da educação é algo mais surpreendente ainda. Os serviços públicos são direcionados à população de baixa e média renda. A cidade cresce assustadoramente. Nós hoje temos o segundo turno com mais de 300 mil eleitores. Então, até questão de 5 anos, 6 anos atrás, nós não tínhamos essa demanda. Havia um número de 4 mil servidores, 3.800 servidores. Eu dou como exemplo, quando eu entrei na prefeitura, hoje já são 34 anos, nós tínhamos 800 servidores na prefeitura de Piracicaba. De 35 anos, 800 servidores, para hoje, né? Todo esse tempo que se passou, nós mantemos 6 mil servidores. Então, a cidade cresceu mais do que o número de servidores na prefeitura de Piracicaba, isso considerando também o SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, né? As fundações, os entes públicos, toda a área de atuação do município. Ser servidor público, muitas vezes, né, para os adolescentes, os jovens, antigamente, era uma ambição. As pessoas estudavam para prestar concurso, ser servidor público. Ainda hoje, existe um plano de carreira já para um servidor público? Como que é a carreira do servidor público hoje no município?
Olha, o município de Piracicaba, como todos os municípios que envolvem a nossa base, não tem um plano de carreira fixado. Piracicaba tinha um plano de carreira, mas durante um período ele foi subtraído e nunca mais voltou a ser discutido pela Câmara de Vereadores Municipais. É uma das cobranças que nós fazemos hoje para o prefeito Gabriel Ferrato, para que institua o plano de cargos, carreiras e salário, que o servidor possa ter um mínimo de vontade de estar trabalhando e ter também a tranquilidade de que ele vai ascender a um novo cargo, a uma função mais elevada, porque todo ser humano vive da ambição, vive do sonho, vive da sua própria vontade, mas o desestímulo que existe dentro da Prefeitura de Piracicaba é algo muito grande, é algo realmente assustador. Uhum. E existe uma plataforma já, como um projeto para que isso se modifique? Não, existe reivindicação do sindicato e comprometimento por parte do prefeito em trabalhar a questão do plano de cargos, carreiras e salários, tanto da administração pública de uma forma geral, como o da educação, que seria o Estatuto do Magistério, né? Uma lei municipal que se cria o Estatuto do Magistério que regulamente o plano de cargo, carreiras e salários dos servidores públicos. O debate entre os professores anda mais avançado ou também está como... Dos professores existe somente um debate, né? O debate é o salário compatível com o que desenvolve um professor para uma sociedade, que infelizmente não é em Piracicaba, mas em todo o Brasil, ele nunca vai alcançar essa meta nos nossos tempos, no mínimo, né? Que o futuro seja muito mais promissor. Agora o grande problema é o estatuto de plano, o estatuto do magistério, que também cria carreiras dentro do magistério. O professor ele entra como professor dentro do magistério, mas pode ascender a outras atividades mais elevadas e com isso conseguir, logicamente, se aposentar de uma forma mais digna. E o problema hoje que desestimula muito, mas muito as pessoas que vêm para o serviço público, que houve uma mudança no Instituto da Previdência, né? Então nós seguimos o Instituto da Previdência Geral. Hoje o funcionário público não se aposenta mais integralmente com os seus salários. Ele segue as mesmas regras da Previdência, ou seja, um teto de aposentadoria. Então o médico que entra na Prefeitura de Piracicaba hoje, pensando numa aposentadoria compatível, ele faz lá tantos plantões por mês, trabalha, se mata, tira lá 18, 20 mil reais por mês de tanto trabalhar. Quando ele for aposentar, ele aposenta com o salário base. E o salário base dele é 6, 8 mil reais. Né? Então, esse estímulo, né, do serviço público, principalmente para as carreiras, né, que têm maior consciência política, e são as atividades profissionais que sempre buscaram no serviço público não só um local para trabalhar, mas também para garantir sua aposentadoria no final da vida, né, perdeu um pouco esse glamour. Aí as pessoas seguem aí sem uma possibilidade de crescimento, pelo menos por um momento, né? Existe na nossa região prefeituras que oferecem um plano de carreira aos funcionários? Na verdade, não. As cidades hoje trabalham muito com funções gratificadas. Foi uma descoberta maligna, né, de um grupo de políticos, em que ele atribui o chefe que é a pessoa da confiança dele. Não importa se a pessoa tem ou não capacidade de trabalhar, não importa se essa pessoa desenvolveu algo de positivo ou não desenvolveu nada de positivo para a população em geral. Isso Piracicaba, São Pedro, Saltinho, Rio das Pedras, nós vamos para Limeira, Rio Claro. Não se dá a oportunidade para que as pessoas cresçam dentro do serviço público. Isso empobrece muito a qualidade do serviço público, o retorno à população, né? Porque é um descontentamento. Quando você é atendido por uma pessoa dentro do setor público, você vai ser atendido por ela hoje e daqui a 30 anos ela vai estar no mesmo lugar. É muito difícil, complicado.
O sindicato dos municipais tem uma atuação internacional. O que seria essa atuação internacional? Nós somos filiados a duas instituições internacionais. A UISE, que é a União Sindical Internacional. Hoje a sede é aqui no Brasil, ela era na Índia, e com a última eleição que nós tivemos em Brasília, nós conquistamos a sede é o local onde a diretoria é eleita. Então nós tivemos a diretoria eleita no Brasil, a sede é em Brasília, e nós atuamos no aspecto internacional com o conhecimento, como funciona o setor público em todos os países do mundo. Então nós temos lá um feedback do que evolui e do que regride no setor público mundial. E também nós atuamos como diretor executivo internacional da CLAT, que é a Central Latino-Americana de Trabalhadores Estatales, né, que é uma central muito forte na América Latina. Ela direciona praticamente toda a atuação no setor público e que nos traz exemplos maravilhosos, como o exemplo que tivemos agora recentemente no Uruguai, né, com o presidente Pepe Mujica, em que estabeleceu um plano de cargos e carreira, regulamentou o sindicalismo no setor público, criou normas para a greve, regulamentou de uma forma magnífica o sindicalismo do setor público daquele país, que é o grande exemplo hoje para a América Latina. No Brasil, nós estamos em mora com a OIT. O governo Lula, ele mandou, né, aliás, nós somos juntos, eu participei do envio, enviou à OIT o compromisso de aprovação da Convenção 51. Com a saída do presidente Lula, a entrada da presidente Dilma, nada foi feito, tudo simplesmente ficou parado. E o setor público, o sindicalismo no setor público é um sindicalismo manco. Vou explicar mais ou menos para vocês o que é um sindicalismo manco. Quando eu falo, as pessoas assustam, né? Mas devido à natureza, nós não temos direito a assinar contratos coletivos, ou seja, convenções, acordos coletivos, ao exemplo do que se faz na iniciativa privada. É muito diferente. Então, ainda nos falta o direito pleno de exercer o sindicalismo. O que nós fazemos é brigar, é lutar contra a administração pública, é lutar contra o poder judiciário, é lutar contra as instituições que massacram o funcionalismo, né? E essa atuação, ela é apenas o espírito de vontade do sindicalista e do movimento sindical e dos trabalhadores, mas nós não temos amparo legal. A justiça não nos traz nenhum amparo. O direito de greve só foi conquistado através do Supremo Tribunal Federal, que julgou por analogia a greve da iniciativa privada. Só este é o que motiva hoje o servidor público a poder estar exercendo o seu direito de greve. Mas não há uma regulamentação, porque há uma diferença muito grande entre setor público e iniciativa privada. Eu paro o dedinho, eu paro a produção, eu paro o lucro. Sim. Agora, eu paro a Prefeitura de Piracicaba, eu não tenho produção e não tenho lucro. Eu tenho um serviço prestado à população e serviços de alta complexidade, como o serviço de saúde, serviço de educação. Sim. Essa falta de regulamentação prejudica a população, prejudica o servidor público e prejudica a administração pública. Exatamente. Então, é um vazio na nossa legislação que tem que ser preenchido urgentemente. E essa luta nós fazemos no campo internacional e no campo nacional. No campo internacional, porque nós temos o apoio das instituições internacionais. E no campo nacional, porque nós contamos com a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, né, e as centrais sindicais que têm nos auxiliado muito. Nós, particularmente, somos filiados à Nova Central. A Nova Central tem nos dado todo o apoio necessário para que nós possamos conduzir essas lutas. Eu acredito que sem a aprovação dessa convenção, existe aí um trabalho muito lento, na realidade, das conquistas do sindicato. Não é assim que isso acontece? Sim, existe um medo que impera dentro do sindicalismo. O medo de prejudicar o servidor.
passa um e-mail, me liga, por que a prefeitura não vai parar no dia 11? Por que não para a prefeitura no dia 11? Por que o prefeito não deu ponto facultativo? Olha, a luta, ela não depende só do ponto facultativo, a luta depende do exercício da cidadania. Né? Às vezes nós perdemos aqui para ganharmos lá na frente. Então essa consciência política ainda do servidor público depende de uma regulamentação legal para que a cultura política do servidor público se modifique. Nós temos uma cultura errônea, uma cultura em que nós pensamos que parar é para ficar em casa descansando com um ponto facultativo. E não é essa a realidade. A paralisação é movimentar dentro da área central, onde está participando. Nós tivemos nessa paralisação do dia 11 aproximadamente 100 servidores públicos que paralisaram por conta própria. Foram lá, fizeram, exerceram a cidadania, participaram do movimento e tivemos a grande maioria, não só no setor público, como nas empresas, como na Debine, como no transporte, no setor de transporte rodoviário. O que paralisou, teve uma paralisação completa, foi o comércio e o transporte coletivo, só. E algumas instituições, como o banco, por exemplo, também os bancários paralisaram pela manhã, os vigilantes do sistema bancário paralisaram pela manhã. Houve paralisação de alguns setores, mas não foram todos os setores. Né? Essa greve geral não significa todo mundo parando, mas sim significa todo o complexo do sindicalismo do município exercendo o direito de crítica, né, e de cobrança das instituições políticas. E isso nós conseguimos com êxito. E de uma forma geral, o trabalhador municipal, ele é ativo no sindicato? Ele é ativo, ele é participativo, cobra. Nós temos as assembleias gerais que são feitas sempre com ampla participação. Olha, se você vê as placas amarelas que aparecem no movimento, são todos servidores públicos que estavam lá, camisa amarela, todos os servidores públicos que estavam fazendo também a sua participação. Aí nós temos bandeiras das centrais sindicais, a Nova Central, a Força Sindical, a CUT. Então, uma participação muito importante que traz para nós o orgulho de vermos que o sindicalismo está vivo, está atuante. Só que a greve do sindicalismo, o movimento, ou seja, a movimentação, o movimento que o sindicalismo faz, ele é diferente do movimento popular. Porque no movimento popular não existe regra, não existe comando, não existe voz de comando. É feito aleatoriamente, ou vamos dizer o termo correto, de forma anárquica. Então tem vândalos, coquetel molotov, quebra de lojas, prejuízo ao comércio, prejuízo à população, incêndio de ônibus, incêndio de carro. Isso aparece na mídia, isso aparece na imprensa. Então vem a Folha e fala: o sindicalismo não mobiliza como mobilizava antes. Mobiliza do mesmo jeito que mobilizava antes. A diferença é que no sindicalismo existe organização. O sindicalismo não é depredatório, é uma organização que forma a mobilização pacífica. Ela é crítica, mas porém pacífica. Nessa paralisação que houve, pelo menos aqui em Piracicaba, não houve registro de nenhum tipo de depredação, enfim, coisas que ocorreram aí nas últimas manifestações, que infelizmente a gente registrou aqui. E olha que nós tivemos duas manifestações. Nós tivemos pela manhã a manifestação que foi o do dia 11, que é a greve geral, e depois, às 18 horas, nós tivemos uma manifestação dos funcionários da área de saúde, que desceram a Governador e saíram da Estação da Paulista, encaminhada, desceram a Governador e foram até a Praça Central, sem nenhum incidente, simplesmente reivindicando 30 horas para o serviço de saúde, que é justo. Eu explico por que é justo. A área de saúde é uma área extremamente cansativa e estressante. Você mexe com o sentimento e com a dor alheia. Sim. Então, as pessoas que ficam 8 horas dentro de um pronto-socorro é extremamente estressante. Então, há uma luta nacional, há um projeto no Congresso Nacional para que se estabeleça um piso
compatível com os trabalhadores da área da saúde, o que é necessário e fundamental, e que se estabeleça também, né, uma jornada de 30 horas para os trabalhadores que atuam na área da saúde. E essa reivindicação foi levada também no dia 11 às ruas de Piracicaba. Nessas imagens a gente pode ver, porque na verdade a manifestação, a paralisação aconteceu em pontos isolados, não é? Cada momento em um lugar, não foi assim? Exatamente. E aí essa aí é a região central, então, que a gente... Essa aí nós estávamos aqui no Terminal Central, né? De frente ao Terminal Central, nós estávamos fazendo as nossas manifestações, expondo o nosso ponto de vista. Importante, Roberto, né? Previde, nosso grande companheiro do Sindicato do Comércio. Enfim, isso aí é a nata do movimento sindical de Piracicaba, acompanhado de trabalhadores. O comércio, nós tínhamos muitos trabalhadores, cerca de 100 trabalhadores do comércio que também paralisaram. Tivemos servidores da Prefeitura de Piracicaba que também paralisaram. Nós tivemos em torno de 100 servidores participando com a gente. Foi um movimento muito bonito, pacífico, ordeiro, mostrando realmente como o sindicalismo, né, organizado faz um movimento. Bom, após o intervalo, eu gostaria de saber quais foram as principais reivindicações neste dia e quais têm sido os trabalhos para que essas reivindicações comecem a ser atendidas. É já após o intervalo comercial. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e região, José Osmir Bertazzoni. José Osmir, há pouco nós falávamos sobre a saúde e aí você mencionou a manifestação, né, que houve dos funcionários da saúde pública. Como que a classe, especialmente os médicos, vem tratando aí o anúncio da presidente Dilma de contratação de profissionais vindo de outros países? Olha, em Piracicaba existe deficiência sim, lógico, não é tão grande quanto alguns outros municípios da região. O caso mais grave, salvo engano, é Santa Bárbara do Oeste, que faltam médicos em todas as áreas.
Realmente lá a situação está caótica. Piracicaba falta profissionais. Há especialidades médicas, né, como o clínico geral, né, principalmente o pediatra, né, que está se extinguindo. Você não consegue mais contratar esses profissionais, repor esses profissionais no mercado de trabalho. Não dá para se entender qual é o fenômeno, mas isso faz uma falta muito grande para a população, né? Principalmente que nós temos um índice de natalidade bastante alto, elevado. A rede pública municipal de saúde trabalha no limite com esses profissionais, trabalha no limite e precisando de novos profissionais. A presidente Dilma tem conduzido um processo de luta para regularizar médicos estrangeiros para atuarem nessas áreas onde faltam profissionais. No caso de Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, que não haveria outra forma de se resolver o problema senão trazendo médicos do exterior. Há possibilidade de contratar médicos em Cuba. O Cuba, além de ter uma boa formação na área médica, são médicos altamente competentes, bem formados, passando por processo de atualização no Brasil, né, podem estar ajudando a salvar vidas, né, dentro do território nacional. Agora, se nós estamos falando do estado de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, você imagina quando nós falarmos do Maranhão, do Pará, né, se nós falarmos da Bahia, nós falarmos do Ceará, do Sertão, né, do Agreste mesmo, do Agreste sertanejo, no Nordeste, Norte, Nordeste, Mato Grosso, estados em que você não consegue encontrar um médico a 200, 300, 400 quilômetros. Então isso é algo que realmente é desumano. Então a classe médica ela é unida, ela é muito unida, os organismos, as instituições médicas têm força de lobby, e estão tentando evitar que isso aconteça, mas estão fazendo um desserviço, né, à população do Brasil, porque precisa de mais médicos. Ou nós aumentamos o número de universidades e credenciamos novas universidades para que se formem mais médicos em um curto prazo de tempo, em questão de 8 anos a 12 anos, ou nós importamos médicos e colocamos médicos para suprir as faltas que nós temos hoje no país. O que nós não podemos deixar é a população à mercê da falta de atendimento. Sim. O que se questiona também muito, a própria classe traz isso em pauta, é a condição de trabalho, a infraestrutura que é oferecida pelos municípios. Qual que é a condição que esses funcionários em Piracicaba têm para atuação? Olha, a estrutura é sempre a estrutura básica, fundamental, a básica. Nós não temos um centro de saúde, um pronto-socorro equipado com equipamentos de alta complexidade e de alto custo, né? Porque essas operações normalmente são feitas em hospitais. Essas operações, esses atos da medicina são feitos nos hospitais. Então, os atendimentos são os atendimentos convencionais, então estão equipados o suficiente para poder fazer esse atendimento. O que pode acontecer às vezes, e acontece com bastante frequência, que a administração pública ela depende de normas, né? A lei para licitação. Para você comprar qualquer tipo de produto, você não pode simplesmente encomendar, trazer o produto e colocar ali dentro. Você tem que fazer a licitação, comprar a quantidade de produto. Às vezes acontece de uma impugnação de uma empresa, esse produto fica preso no Tribunal de Contas, a licitação fica presa no Tribunal de Contas e esse produto não chega para a população, acaba ficando em falta. Isso é um dos problemas que enfrentam a administração pública de uma forma geral. Mas também são pontuais, né? São coisas que acontecem, a gente sabe que acontece, mas são pontuais. Hoje, com o pregão eletrônico,
o processo de pregão eletrônico para compra de equipamento melhorou muito. Isso facilitou e não tem acontecido tanto de sabores com o travamento, né, da compra de medicamentos, materiais que são utilizados nos postos de atendimento da área de saúde de Piracicaba. E de toda a região acontece a mesma coisa. Há também questões que é a falta de recursos, né? Municípios aí que estão em situações difíceis, orçamento baixo. Esse ano nós tivemos uma queda muito forte na arrecadação do Fundo de Participação do município. Para Piracicaba não representa tanto, mas para os municípios como Rio das Pedras, São Pedro, Água de São Pedro, Saltinho, municípios de porte pequeno, representa muito, que é uma grande fatia da arrecadação desses municípios. Piracicaba forte é o ICMS, né? Então o ICMS também teve queda, nós tivemos perda de receita também, né? Mas se mantém, ainda a cidade se mantém organizada, produzindo, tentando corrigir as falhas que existem na área de saúde, na área de educação. E nós estamos acompanhando, o sindicato acompanha, passo a passo, as denúncias vêm pelo Facebook, as denúncias vêm pela internet, nós mandamos diretores para checar o que está acontecendo, qual o problema que tem de real, né, que existe de real, e tentamos uma negociação com a administração antes de nós fazermos ou tomarmos qualquer medida mais radical. Isso especialmente na área da saúde? Especialmente, não, em todas as áreas acontece a mesma coisa, em todas as áreas. Mas a saúde, ela aparece mais, né? Porque é comum a população se manifestar com relação a isso, né? A dor é algo, a dor, o incômodo físico, o incômodo mental é algo que não existe controle. Há pouco antes do intervalo também você falava sobre a condição de trabalho desses profissionais da área da saúde com relação à redução do número de horas também, né? Sim, um problema gravíssimo é que um profissional, um médico, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ou outros profissionais, né, que são muitos, nós temos farmacêuticos, nós temos psicólogos, nós temos vários profissionais que atuam na área da saúde, dentro de um pronto-socorro, do local de pronto atendimento, ele recebe lá acidentes de trânsito, recebe pessoas feridas, com ferimentos gravíssimos, pessoas que vêm em estado deplorável, já às vezes em fase de não tem recuperação. Então ele convive durante 8 horas com uma circunstância muito imprópria para o psicológico desse funcionário. Não só o cansaço físico, como o próprio cansaço mental. Por isso, 8 horas é um exagero, realmente uma exploração da mão de obra do profissional da saúde. Então, hoje existe um projeto no Congresso Nacional que já está visualizando a redução para 6 horas para os profissionais da saúde, visando justamente devido a esse tipo de atividade. É uma atividade muito especial. Mas aí com isso não existiria também a necessidade de contratar novos profissionais? Sim, sem dúvida, mas você contrata novos profissionais, mas você vai estar sempre com profissionais descansados, atendendo a população que vem chegando. Em outras profissões dentro da área da saúde, com exceção do médico, a contratação é mais tranquila? Das outras áreas não há problema. A área odontológica, psicologia, psicólogos, fisioterapeutas, não há tanto problema, porque nós temos aqui em Piracicaba mesmo a universidade que forma profissionais, a área odontológica, né? Como a Unicamp, a Unimep, enfim, é menos problemático. Agora, a área médica, nós não temos uma universidade que forma médicos, né? E nem um centro para atender também os médicos residentes, para podermos manter aqui em Piracicaba esses médicos residentes
continuando o atendimento para a população. Então, os médicos já vêm com o endereço certo, se eles tiverem um trabalho garantido na Santa Casa, no Hospital dos Plantadores de Cana, na Unimed, então eles pegam e vêm para cá, já com esse trabalho garantido. Quando a prefeitura abre concurso público para médicos para trabalhar na rede municipal, só a rede municipal não sustenta um profissional médico. Eles atuam em vários campos. Atuam em 2, 3 tipos de trabalho, fazem plantão, né? E só a rede municipal não atende, então eles passam a não optar pelo concurso público. E se faz, às vezes fazem o concurso público, passam e não assumem. Não assume o cargo. Exato. E aí continua aí a população esperando o atendimento, infelizmente. Aguardando. Pois é. Voltando a falar da reivindicação, a paralisação geral que ocorreu no dia 11, houveram reivindicações específicas da categoria? As reivindicações foram pontuais, né? O mote da reivindicação é 40 horas semanais para todos os trabalhadores brasileiros. Né? Nós queremos mais educação, nós queremos mais segurança pública, nós queremos mais saúde, nós queremos a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, nós queremos mais escolas para a formação dos nossos filhos. Esse é o mote da reivindicação geral. Né? No caso dos servidores públicos, a nossa reivindicação é as 30 horas para os servidores da saúde, é o plano de cargos e carreira, plano de cargos, carreiras e salários. Nós também temos uma reivindicação muito forte, que é a humanização do setor de atendimento médico da Prefeitura de Piracicaba, né, que é o SESMIT. Infelizmente, nós temos um problema muito sério no SESMIT. Os funcionários, para apresentar um atestado médico, eles têm que ir até o SESMIT, do SESMIT ir até o local dele de trabalho, do local dele de trabalho voltar até o centro cívico, ir até o recursos humanos. Quer dizer, são humilhados e maltratados por um médico. Eu prefiro não citar o nome aqui, até porque já sabe, todo funcionário público sabe quem é, e nós já estamos preparando uma mobilização, nós vamos parar aquele setor, né? Já estamos preparando uma mobilização, porque tem um médico que ousa a ser Deus. As pessoas chegam lá doentes, com doenças terminais, às vezes pessoas com doenças terminais, ele manda voltar a trabalhar. Isso está acontecendo, é de conhecimento da administração municipal. Nós já cobramos isso do prefeito Gabriel Ferrato, nós já cobramos isso do secretário Balabinuti, e as cobranças não estão funcionando, porque o sindicato continua atendendo a arbitrariedade desse profissional médico. O que nós vamos fazer? Já fizemos as denúncias que nós tínhamos que fazer para o CRM, já fizemos as denúncias que nós tínhamos que fazer para a administração pública. Agora, o único caminho é nós tomarmos, através de um movimento do funcionalismo público, aquele setor de trabalho, para que a administração pública entenda que não dá mais para suportar o que está acontecendo. E é uma situação, não é uma situação específica, são vários, já tem um tempo que isso ocorre. Isso está acontecendo já há 4, 5 anos na Prefeitura de Piracicaba. Depois que esse profissional assumiu a responsabilidade pelo SESMIT, as coisas simplesmente se descambaram. Olha, é lógico que tem que se ver o atestado médico que é emitido por um outro profissional. É lógico que tem, por isso que existe o médico do trabalho. Mas ele se considera um Deus, ele se considera um perito. E não há perito, porque não há nem convênio com o IPASP para perícia médica. Portanto, dentro da Prefeitura de Piracicaba não há perito, há médico. Então ele se posta como perito, né, e comete atos de perito, inclusive invadindo a área de outros médicos, de outros profissionais que atestam a incapacidade laboral de trabalhadores. Essa denúncia também já foi encaminhada ao CRM, e nós já estamos preparando, através do departamento jurídico, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa portaria que cria esse cargo de perito médico. Não existe perito médico dentro da empresa. Na empresa existe o médico da saúde. Perito médico é para a Previdência Social.
Seria cabível no IPASP, mas o IPASP contratando, ou o IPASP formando convênio, mas não existe esse convênio. Então é um problema sério que nós temos dentro da prefeitura, pontual, fácil de ser resolvido, né? Eu acredito que pela última conversa que eu tive com o secretário Balaminuti, ele foi muito acessível a essa conversa, já nos disse declaradamente que esse médico é prejudicial à administração do governo Gabriel Ferrato e que atitudes serão tomadas. Então agora nós esperamos que seja cumprido essas palavras do secretário de administração. Existe um prazo determinado para que alguma ação seja tomada? Nós somos flexíveis até o momento em que não se suporta mais as atitudes daquela área de administração pública. Então nós vamos aguardar ainda uma decisão do prefeito modificando a administração do SESB. Ocorrendo a mudança, tudo bem, vamos ver se ela vai funcionar e vamos acompanhar para e passo como acompanhamos. Não modificando, aí nós vamos tomar as medidas necessárias, vamos fazer um ato de protesto, vamos paralisar o setor e vamos fazer tudo aquilo que o movimento sindical sabe fazer muito bem, né? Que é reivindicar melhores dias para os seus filiados e não filiados, mas para a categoria profissional que ele representa. Essas, então, foram as reivindicações pontuais da categoria durante o dia 11. Exatamente, da categoria dos servidores públicos. E, na sua opinião, como que foi a repercussão dessa paralisação, especialmente para a categoria? Olha, sempre há esperança. Sempre há esperança. O povo brasileiro, ele vive de esperança. Ele foi às ruas com a esperança de que se mude a política e acabe com a corrupção, melhore a segurança pública, o transporte coletivo se torne mais eficiente e mais barato, né? Que a mobilidade urbana também se torne muito mais acessível, porque hoje você não consegue mais transitar por dentro de uma cidade. Se você for caminhar em Piracicaba às 18 horas, você simplesmente fica trancado no trânsito por 1 ou 2 horas. Né? Por exemplo, moro na Vila Resende, né, para me atravessar a cidade da Vila Resende até aqui a saída de São Paulo às 7 horas da manhã, que às vezes eu tenho que ir para a Federação em São Paulo, eu levo 1 hora, 1 hora e meia. Daqui em São Paulo 1 hora e meia, depois pego mais 2 ou 3 horas em São Paulo, de trânsito em São Paulo. Então a gente fica preso ao trânsito, né? Então tem muito que se fazer para melhorar uma cidade, né? Muito que se fazer. O investimento no transporte coletivo é fundamental. Eu tenho feito essa pergunta para os presidentes de sindicatos que têm vindo, vereadores que têm vindo aqui ao programa. O que o senhor acha desse momento em que as pessoas começaram a participar mais ativamente das políticas públicas? É um momento especial? Ela vem... eu faço assim um histórico. 64 foi o período da Revolução. A população foi para a rua reivindicar melhores condições de vida, reivindicar um processo democrático, uma Constituição republicana, né? Isso em 1964. Passados alguns anos, né? São mais de 60 anos, o povo voltou à rua. Ele ficou 60 anos atrofiado ou anestesiado pelo medo das baionetas. Porque nós enfrentamos, durante a nossa juventude, foi a baioneta do exército que vinha às ruas e vinha realmente com a intenção era de matar, punir, torturar, né? Tivemos 3 amigos da Confederação dos Servidores Públicos que morreram no exílio, né, lutando pelos servidores públicos. Passei por momentos difíceis, como muitos colegas nossos passaram por momentos difíceis, até que hoje a população começou a sentir que ela começou a criar força novamente. Ela sentiu novamente que a democracia é algo importantíssimo e é um momento de se protestar. E parece, né, há um sentimento
de que a democracia nossa está um pouco mais fortalecida do que 64. Ela está um pouco mais fortalecida. Então, diante desse quadro, o povo foi à rua para reivindicar comida. E nós temos eu estava verificando agora pela manhã, ou foi ontem, dois rapazes americanos, economistas, que estão fazendo uma caminhada pela América do Sul, né? Tiveram na Guatemala e agora eles vêm para o Brasil. Como que pode um ser humano viver com $1 por dia, ou seja, R$20 por mês, né? Como que pode? E eles estão fazendo essa experiência. E no Brasil ainda nós temos essa miséria, né, em que pessoas vivem com $1 por dia. E isso cria uma revolta muito grande, porque nós somos um país rico com uma população pobre. Então chegou a hora do governo começar a socializar a distribuição de rendas no país. Mas ele não está conseguindo manter, infelizmente, o governo não está conseguindo manter nem o controle inflacionário, não está conseguindo manter nem a balança de exportação. Os gastos públicos são absurdos, né? Não há um controle dos gastos públicos. O que nós precisamos é melhorar o governo. Certamente. E essa foi a mensagem da população. No meu entendimento particular, salvo o melhor juízo, né? Aqui nós não estamos fazendo um debate, é um monólogo, mas é uma posição muito pessoal. E diante também dessas possibilidades que foram abertas, da aceitação das manifestações de uma forma que no começo houve um grande conflito, depois já foi mais tranquilo, a partir de agora o que a gente espera é que as pessoas possam se manifestar com segurança também, possam buscar mesmo qualidade de vida, comida. Eu assisti ontem essa matéria e também fiquei impressionada com os resultados finais, que as pessoas inclusive ficaram doentes, né? Exatamente. Imagina que hoje a gente tem no mundo bilhões de pessoas vivendo nessa condição e pior, sem atendimento médico. E nós estamos no Brasil, né? A sétima economia do mundo, se não me engano, sexta ou sétima economia do mundo, ainda vivendo a miséria que se vive o povo brasileiro, né? Então nós não temos, nós precisamos que os nossos deputados, os nossos políticos, né? Principalmente os nossos representantes da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, do Senado, passassem a escrever mais poesia do que leis, né? Porque infelizmente as leis que vêm sempre são para prejudicar o povo, nunca para beneficiar. Então eles estão a serviço de alguém, mas não da população brasileira. Essa é a grande revolta, né? Quando se muda para pior, se muda na previdência, prejudicando a população, se muda ou até hoje o fator previdenciário prevalece, as pessoas estão vivendo a miséria da aposentadoria por causa do fator previdenciário e não se toma nenhuma providência. Então é melhor que eles escrevam poesias, livros, faça como o Sarney, né? Vá para a Academia Brasileira de Letras e deixe para quem sabe e quem entenda de povo, quem tenha amor, o carinho pelo povo brasileiro, que assuma, né, as cadeiras que são as cadeiras mais sagradas desse país, que é do Legislativo e do Executivo brasileiro. Certamente é hora de escrever uma nova história, aí Exatamente. Sim, com políticas efetivas, né? Para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o atendimento do sindicato aos sindicalistas, enfim, à população. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, ele está estabelecido a rua Ipiranga 553. Na rua Ipiranga 553 nós temos um atendimento, a cabeleireiro é gratuito, nós temos lá o atendimento é um posto de atendimento dos planos de saúde, as pessoas vão lá pegar as guias para poder ser atendido nos planos de saúde. Temos o atendimento jurídico com vários advogados que atuam em todas as áreas do direito, isso atendimento aos servidores públicos. A gente costuma dizer, olha, o servidor público ele está em serviço
para nós é considerado, mesmo que seja área criminal, um guarda municipal está em atividade, acontece um incidente, nós damos todo o atendimento, toda a assistência para que ele possa exercer a sua defesa. Em todas as áreas, na saúde também acontece, nós estamos lá para atender. Na área trabalhista, nós temos também os profissionais que atuam na área trabalhista. E mantemos também na Ipiranga, próximo à Câmara de Vereadores Municipal, nós mantemos um centro clínico com várias especialidades médicas. Nós temos pediatria, nós temos cardiologia, nós temos clínica geral, ginecologia, tem um atendimento odontológico, tudo gratuito, não tem custo nenhum para os associados do sindicato. Né? Mantemos também um convênio com o IPASP, o SIM, que é o Sistema Único de Saúde dos Municipais, que é parte mantido pelo IPASP, parte mantido pelo Sindicato dos Servidores Municipais, e que atende também gratuitamente nas áreas médicas todos os servidores, independente de ser sócio ou não do sindicato. Não precisa ser sócio do sindicato? No SIM, não. No SIM, esse serviço é oferecido para toda a população de servidores públicos e familiares. O senhor tem o site, o telefone do sindicato? O site do sindicato é... No material que o senhor trouxe, será que não trouxe? Ou o telefone? O telefone é o mais fácil, o telefone do sindicato. O site é smunicipais.org.br. É só acessar www.smunicipais, S de sapo, junto, municipais.org.br. Lá vocês têm toda a informação, as matérias mais recentes do que aconteceu com funcionalismo, orientações, uma gama de informações muito importante ao servidor público. E o telefone do sindicato é 3435-2448 ou 3433-2618. Ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter feito esclarecimentos aqui sobre a categoria e esperamos aí novas conquistas também do sindicato, contar tudo isso aqui para a população. Obrigada, uma excelente tarde. Sou eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês desse programa. E o meu maior desejo, do fundo do coração, é que bombe, que seja um grande sucesso. Piracicaba precisa de sangue novo e de muita força. Obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você uma excelente tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.